por favor, que não estava gravando. Todos fecham o microfone. Então, vamos começar o nosso conjunto de entrevista com os candidatos a diretores do campus IFC Brusque, eleição 2023. A ordem de exposição das entrevistas ainda serão sorteadas em dias a ser combinado com os três candidatos. Nesse primeiro bloco de entrevista, nós temos o professor Hélio, professor do IFC Campus Claro Brusque, professor de Química, vai fazer a primeira apresentação do seu currículo, da sua proposta, e em seguida a gente segue com as perguntas feitas pelos alunos bolsistas da Rádio IFC e também pela professora Ângela Menezes, da mesma instituição como eu e como Hélio. Então, eu vou destinar até 5 minutos para o professor Hélio, o candidato ao campus, diretor ao campus IFC Brusque, para fazer a sua exposição. E, em seguida, eu retomo com as perguntas elaboradas, né, pelos nossos bolsistas e professores. Queria adiantar aqui para todos que vão nos ouvir mais à frente, que todas as perguntas feitas para o Hélio serão reproduzidas de igual medida, na mesma expressão, para os professores que concorrem com ele ao pleito desse ano. Todos os três candidatos terão o mesmo tempo, ou seja, 30 minutos de entrevista, a contar do início da fala de cada um, e é claro, e até o momento final. Então, não haverá nenhum tipo de alteração na condução das perguntas, no tempo, etc. Essa é uma iniciativa da Rádio IFC Web Brusque, uma rádio que, para além desse bloco de entrevista, nós temos um conjunto de outras programações, de programas de política, programas de entrevista com outros reitores. Então, eu peço a todos que acompanhem a nossa programação e acompanhem o trabalho que a professora Ângela, como coordenadora, e eu, como colaborador, juntamente com um conjunto de bolsistas dos cursos de Química e Informática, desenvolvem ao longo da semana nesse projeto de extensão da nossa Rádio IFC Web. Então, eu passo agora a palavra, ou melhor, para o professor Hélio, que terá 5 minutos. Eu peço que a nossa equipe, né, comece a contar 30 minutos da fala do professor Hélio e depois a gente segue com a programação. Professor Hélio, está contigo a palavra. Bom, primeiramente quero cumprimentar a todos os ouvintes, né, da Rádio Web e a equipe que vai direcionar essa entrevista, né. Então, vamos me apresentar, né? Meu nome é Hélio Maciel Gomes, tenho 56 anos, sou casado, gaúcho. Toda a minha história acadêmica é de rede pública, né? Então, eu já venho da Universidade Federal de Santa Maria, onde que me formei no mestrado em 1997. Então, eu tenho já algum tempo de carreira aí, tanto no ensino quanto nas partes técnicas, né? Então, e além disso, eu estou desde 2011 no IFC, comecei no campus São Francisco do Sul, onde que eu era lotado, e posteriormente vim para o campus de Brusque em 2003, né? Nesses 13 anos que eu tenho de IFC, eu participei praticamente de quase todos os cargos de gestão, né? Desde de CPA, coordenador de curso, CGE, DEP, direção geral, né, durante esse período todo, além de ser avaliador, habilitador, alguns programas do governo na rede federal, né, que eu participo da CETEC, ainda sou avaliador desde 2012, né, dos programas do governo federal, tanto de avaliação quanto aprovação de planos de ensino, planos de novos cursos, né, então já tem uma boa estrada aí junto com a CETEC, com o MEC, nessas habilitações, né, e reconhecimento de alguns cursos. Conheço mais de 80 IF a nível de Brasil, né, conheço os IFs de quase todos os estados do Brasil, onde que nos possibilita ter uma referência dos IFs, né, como os IFs funcionam a nível Brasil. Então, nesse sentido, também nos possibilita, né, ter uma boa visão de como funciona os IFs, né?
Então, esse é um pouquinho do Hélio, né? O pessoal pode ver nas minhas redes sociais, né? Também tem mais um pouquinho contando lá da minha história, da minha carreira dentro do IF, né? Além de ter atuado em todas as escolas aqui de Brusque, tenho 26 anos de ensino, né? E 30 anos de formado. Então, digamos assim, uma boa caminhada aí, né? Quanto ao meu plano de gestão, né? Eu já fui diretor em 2017 até 2020, e nesse período, basicamente, foi a implantação do campus, né? A construção do prédio, né? Da infraestrutura total do prédio. E a gente sabe que o governo federal nos dá simplesmente o valor da obra, não dá o recheio da obra, carteiras, laboratórios. Então, nesse período que eu fui gestor, de 2017 até 2020, foi quase 4 milhões em TEDs, em orçamentos extra-orçamentários, né, destinado ao campus de Brusque para rechear esse campus. Essas verbas foram conseguidas em negociações com Brasília, né, e, lógico, né, tendo um bom planejamento desses planejamentos para impor. E o que eu pretendo agora, com o novo IF, depois, já que a gente já tem a obra, é redimensionar ele, né? Então, fazer uma nova estruturação dele, porque esse campus é um modelo que é feito lá para o Nordeste, né? Então, ele tem algumas falhas digamos assim, de estrutura em dimensionamento. Então, a ideia é redimensionar ele antes de prometer novas obras, né? Então, nesse sentido, além de, falando em infraestrutura, né, a gente já tem também, desde 2019, um projeto de uma rampa de acessibilidade que vai do estacionamento até a lateral ali do refeitório, que ainda está pronto esse projeto, falta executá-lo, então eu pretendo fazer isso. Isso é uma cobrança que eu ainda faço para a reitoria, mesmo não estando ligado à gestão nenhuma, eu cobro essa baixa acessibilidade que o nosso campus tem. Sabemos que a gente tem pouco espaço para os alunos, né, onde que eles possam ter um melhor local para fazer a refeição, para descansar, já que eles ficam um bom tempo nisso. Mas isso tem que ser feito de forma pensada, estruturada. Então, esses projetos serão vinculados a essa reestruturação, ou seja, eu vou procurar contratar engenheiro ou arquiteto para fazer esse redimensionamento. E, a partir daí, definir o que é de infraestrutura para o campus. Além disso, eu tenho uma proposta inovadora, que é a questão da eleição tanto para DAP e DEP. Então, são os diretores, né, e CGE, porque nada melhor do que as pessoas que convivem com essas suas chefias elejam suas chefias de acordo com seus pares. Então, os professores e os servidores, os técnicos que são voltados à educação, irão eleger o DEP e o CGE, enquanto os outros servidores da área administrativa irão eleger o DAP, né? E, junto com isso, a gente tentar melhorar o IF, né? Então, é uma proposta inovadora, né, de eleição para isso, para que não fique somente na mão do diretor de escolher um ou outro por determinada afinidade ou competência Então, o grupo todo, né, o IF, vai eleger esses representantes, né, que vão estar atuando junto com a direção geral nessa proposta de reestruturar e tornar o campus visto de novo, né? Nós estamos apagados na cidade de Brusque. Pouca gente ainda sabe, nós estamos há quase 10 anos aqui e pouca gente sabe que a gente existe. Então, está na hora da gente mostrar a cara de novo e reestruturar isso tudo, né? Eu falo tanto da divulgação, quanto da estrutura, como de todo o ensino, né? Como um todo. Então, essa é uma das minhas principais propostas, né? E sempre com o pé no chão, né? Não prometer aquilo que eu sei que não pode ser cumprido, né? Nós vamos ter alguns anos aí de questão orçamentária bastante dificultosa, né? Com a possibilidade de aberturas de novos IFs, e esses orçamentos serão destinados para a abertura desses novos campos de IFs, e isso, com certeza, vai refletir nos campos que já existem, né? Então, que precisam ser melhorados. Então, vai ser uma briga, né? Por isso que a experiência é bastante interessante por gestor que vai assumir os próximos 4 anos no nosso campus. Então, seria isso as principais ideias, né? Ótimo, professor Hélio. Pode fechar o microfone, por favor.
Então, o professor Hélio usou 8 minutos, 9 minutos, 7 minutos, na verdade, para a sua introdução. Então, restam a ele mais 23 minutos de exposição. Agora eu passo a palavra para a professora Ângela Menezes para fazer a sua pergunta ao candidato. Assim que ele começar a responder, a gente marca a contagem. Por favor, professora Ângela. Professor Hélio, aqui no início, né, dessa sua apresentação, você já fez aqui uma pequena abordagem, né, de como vai ser composta, né, a sua equipe de gestão. Né, eu gostaria que, se você reforçar para nós, né, como é que vai ser a composição dessas equipes, e quais são os planos, né, da sua gestão para os servidores, né, do seu plano de gestão de pessoas, como é que você vai tratar as questões dos servidores no campus? Bom, primeiro a questão da eleição, né? Primeiramente a questão da eleição, né? Como eu estava exemplificando antes, né? Os pares irão eleger os seus diretores, seus chefes diretos, né? Então, CGE e IDEP serão eleitos por os servidores que estão voltados à educação, né? Eu falo servidores no total, professores, tanto o pessoal do ensino, né? E o administrativo serão votados pelo pessoal do administrativo, né? Que estão vinculados à administração. A questão da gestão de pessoas é muito importante, porque até agora eu tenho percebido que os IFs pensou na saúde mental dos alunos e esquece um pouquinho a questão do servidor. Eu acho que a gente vem de uma pandemia, de uma situação onde que teve muitos problemas, digamos, de mentais, né? Não digo mentais, de saúde mental, desculpe, né? De saúde mental. Isso veio chegar em sala de aula. Então, eu tenho um professor que tem 40 desses 40 alunos, 20, quase 50% deles já tomam algum medicamento ou fazem algum tratamento com ansiedade, alguma dessas saúde mental, né? Então, o professor acaba absorvendo isso, né? Isso gera estresse nele também, e o IF não está dando suporte para isso, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar principalmente no suporte do servidor, tanto o professor quanto o servidor que está sobrecarregado, né? Suas cargas horárias estão acima do que é permitido, teoricamente, por lei, né? Para suprir isso. Isso causa uma inconstância, né? Na saúde mental desse servidor. E ele não é amparado. Se nós for observar, a questão de atestados médicos tem crescido muito nos IFs, né? Então, acho que está na hora da gente também melhorar a saúde do servidor, principalmente melhorando as suas condições de trabalho, seus locais, redimensionando isso, distribuindo a carga horária de trabalho igualitária a todos, né? Que o máximo possível que essa carga horária seja distribuída igualmente em todos os servidores, né? Para que evite um excesso de carga, né, para esse servidor, e ele possa estar se adequando, né, melhorando a sua saúde mental, além de ter alguns programas, né? Inclusive, esse dia eu discutia com um professor, né, sobre a possibilidade de fazer convênios com cursos de psicologia, tanto da Unifeb quanto da Uniaselv, e criar programas, né, para discutir a saúde mental do servidor pós-pandemia na educação. Que eu acho que se pensou muito, se fez muita pesquisa na saúde mental referente ao aluno e não ao professor, ao servidor, ao pessoal que atende na biblioteca, da secretaria, do DAP, todas as pessoas que de uma certa maneira se envolvem com os alunos, né? Então, principalmente isso, tem que existir isso, uma atenção maior para o servidor, principalmente na área de saúde. E essa saúde, ela está afetada por causa da falta de servidor também, né? Que acaba tendo uma sobrecarga de atividade e
causa todas as doenças laborais que a gente conhece hoje, né? Então, basicamente, a minha gestão de pessoas vai ser isso, e humanizar mais a questão dos servidores, né? Servidores, professores e técnicos, né? Não sei se respondi, Ângela, mas... Tá bom, professor Hélio, você usou 4 minutos do seu tempo, esse tempo que vamos definir. Agora vamos para a área de extensão. E aí eu convido o Yuri Valente para fazer a sua pergunta sobre extensão para o professor Hélio. Boa tarde, professor Hélio, eu sou o Yuri, e eu gostaria de lhe perguntar como será composta como será composta as suas propostas para aumentar o orçamento para os projetos de extensão e pesquisa, tais como o NEABI, o NEGES e o NEAPLI. Bom, a questão orçamentária, ela já tem definida no próprio orçamento, né? Essa distribuição, é lógico que a gente vai buscar cada vez mais, mas muito além de orçamento, vai em questão de novos convênios, né? Quando se fala em extensão, a gente tem que mostrar que o IF não faz extensão sozinho, né? A gente tem universidades, tem setores, tem tanto iniciativa privada como outros núcleos dentro da própria cidade, a prefeitura municipal, o Estado, que pode nos ajudar e melhorar esses núcleos, né? E cada vez envolver mais isso, né? O IFC envolver na comunidade, né? Envolvendo na comunidade, a gente está fazendo extensão. E muitos desses projetos são financiados por prefeitura, pelo governo do estado. Então, a partir daí, buscar esses orçamentos, digamos assim, essa forma digamos assim, de apoio, né? Porque eu acho que o IF não faz história sozinho, né? Então, acho que está na hora da gente se envolver com a sociedade, né? E a sociedade próxima da gente. A gente tem a prefeitura, tem o estado, tem as universidades aqui, a Unifeb, a Uniaselv e outras universidades próximas que podem nos ajudar. Inclusive o IFSC, né? Que é nosso vizinho aqui, que também poderia atuar junto, né? E o que eu falo também de prefeituras, não somente a prefeitura de Brusque, mas de Botuverá, São João Batista, Guabiruba, que também fazem parte do nosso IF. Então, nesse sentido, é buscar parcerias para que isso aconteça, né? E sentar na mesa e dizer, nós temos esses núcleos podem interagir com os núcleos de vocês e vamos colocar isso em prática, né? E também gostaria de lhe perguntar qual seria o modo que o senhor gostaria de fazer para melhorar a qualidade dos projetos de pesquisa e extensão em relação à forma como é visto pelo meio externo. Então, o IFC tem sofrido inúmeras agressões da parte externa por projetos de extensão do campus. Quais seriam as suas medidas em relação a isso? O Yuri pode responder, perguntar de novo, porque falhou. Quais são as medidas que serão tomadas para lidar com as agressões sofridas pelo IFC da comunidade externa em relação aos seus núcleos, como o NEABI e o NEGES? Primeiro que essas agressões vêm por uma coisa bem simples. Ninguém conhece o IF. As pessoas que falam e coisas nunca colocaram os pés aqui dentro, né? Eu acho que a gente tem que voltar a ter orgulho do nosso IF, mostrando a nossa cara, indo para as redes sociais, indo para a mídia, indo para os locais onde que o IF vai se mostrar, participando dos núcleos fora do nosso campus. Eu acho que o campus se isolou muito da sociedade. E aí as pessoas falam daquilo que elas não conhecem. Então, convidar essas pessoas que falam da gente a conhecer, porque muitas delas já têm filhos aqui dentro, né? Então, é uma discrepância daquilo que eles falam e daquilo que eles vivem, né? Então, acho que está na hora da gente mostrar a cara. E aí, conhecendo o IF, eles vão saber que nós temos um grupo de servidores de alta qualidade, fizemos uma educação de qualidade, né, e de peso, tanto que nós somos a maior nota do Enem da cidade.
e esses núcleos de diversidade, eles têm que ser respeitados, né? Então, está na hora de mostrar quem nós somos e para que viemos dentro da nossa cidade. Nós somos uma instituição federal que muitas cidades querem ter. Brusque tem, então ele tem que aprender a respeitar essa instituição, e nós temos que realmente mostrar a cara e convidar essas pessoas para virem aqui no campus e conhecer a gente, quem nós somos de verdade, não aquilo que eles pensam, não aquilo que falam para eles. Eu acho que a melhor maneira de se conhecer algo é estando dentro e vendo como é que funciona a estrutura disso, né? Dessa maneira, eu acho que nós acabamos com essa discriminação, né, em relação ao nosso IF. Muito obrigado. Agora eu vou passar para... Agora vamos... Só um pouquinho, Yuri. Só um pouquinho, Yuri. Yuri, só um pouquinho. Agora vamos... O tema agora, professor Hélio, é ensino, e nós vamos passar a palavra para a professora Ângela ou a estudante Laís, que fará a sua pergunta. A nossa pergunta agora vai ser sobre pesquisa, com a Laís. Então, professor, sobre os seus projetos de pesquisa, né? Quais são os seus planos para incentivar a participação ativa dos estudantes nesse projeto? Nos projetos de pesquisa. Nos projetos de pesquisa. Bom, a pesquisa, eu acho que é o que alavanca, né, muitos dos IFs, né? Eu acho que está na hora da gente mostrar mais isso. Não se restringir a simplesmente ficar dentro dos nossos, nas nossas amostras científicas, né? Eu acho que está na hora da gente participar junto com outras universidades, gerar projetos de pesquisas juntos, né? Buscando novos recursos, né? Pouca gente sabe, mas, por exemplo, a nível médio, a CNPq tem o pesquisador júnior, que aqui no campus nós não temos nenhum, enquanto que poderíamos ter vários outros projetos com isso e buscar novas linhas, né? Então, eu acho que a pesquisa ela tem que, primeiro, ser desenvolvida com outras instituições, ter uma troca de saberes, né? Porque a pesquisa é desenvolver novos saberes para que a gente possa crescer. E, a partir daí, buscar outros fomentos de pesquisa, desenvolver atividades tanto para a indústria privada mesmo, para a rede privada, onde que a gente pode conseguir, tipo startups, né, que poderiam resolver problemas, tanto na área de informática quanto na química. A gente tem condições de desenvolver pesquisa com a iniciativa privada também. É uma maneira da gente resolver e desenvolver pesquisa, né? Muito bem, professor Hélio. Agora vamos para o próximo, professora Ângela, por favor. Eu vou repassar aqui para o Yuri. Yuri, você, por favor, quer fazer a pergunta sobre o ensino, essa primeira questão? Só um instante, professora. Oi? Sim, claro. Claro, posso fazer. Quais são os planos para incentivar a participação ativa dos estudantes nos projetos de pesquisa, professor Hélio? Não, nossa senhora. É essa a pergunta, professor? Não, eu acho que, Yuri, não era essa a pergunta, não. Agora a gente está nas perguntas sobre o ensino. Você está retomando aí as questões, Yuri? Sim, claro, perdão. Você planeja fazer mais monitorias? Quais? Eu acho que a monitoria é uma maneira do aprendizado para o aluno, né? Então, eu acho que, com certeza, sendo possível, todas as disciplinas, né? O problema é o número de bolsas que acabam sendo limitados através do orçamento que o próprio campus tem. Mas, de certeza, criar, principalmente, grupos de estudos, né? Muito além da monitoria, grupos de estudos, eles têm uma eficácia muito grande. Eu já participei em outras instituições, onde que tinha horários e grupos de estudo de várias disciplinas, se discutia o conteúdo e ali gerava-se muito aprendizado, né? Não somente a monitoria, parece que a monitoria fica focada só no monitor.
né, na pessoa aquela que, teoricamente, ali tem um conhecimento maior daquela disciplina. Eu acho que a educação é uma troca. Muitas vezes eu posso saber de um determinado assunto, o outro saber mais de outro, e quando se formam esses grupos, com certeza o ensino é mais eficiente, né? É muito melhor. Então, com certeza a monitoria tem que ser incentivada, mas também grupos de estudo. Eu acho que é possível fazer grupos de estudo, né, onde se discuta vários conteúdos, várias disciplinas, vários temas, que com certeza facilitam, digamos, a vida do estudante dentro do IF. Vamos seguir em frente. Agora, a próxima pergunta, por favor, professora. Quem vai conduzir, professora Ângela? Microfone desligado, Ângela. Microfone, professora Ângela. A gente ainda vai, né, aqui para uma segunda pergunta nessa área do ensino, aqui com a Laís. Qual a proposta para melhorar a comunicação entre a direção e os alunos, a fim de garantir que suas preocupações sejam ouvidas e atendidas? Bom, isso é uma grande falha humana, né? Por mais que as tecnologias se desenvolvam, o WhatsApp, Instagram, as mídias sociais, mas a comunicação é bastante falha, né? Então, eu acho que o primeiro é criar um dos planos que eu tenho, reuniões mensais, né, com os representantes de turmas, né, para ver como anda as situações nas turmas, né, como está sendo vista a gestão, né, conversando, e criar uma agenda, né, uma agenda que seja realmente, digamos, eficaz, seja eficiente, na realidade, né, onde, ou através do SIGA, ou através de um desenvolvimento de um aplicativo, já que a gente tem o curso de informática aí, né, uma agenda onde o aluno receberia todas as informações do que está acontecendo no campus. Hoje, nem as coordenações, acontecem coisas no campus que a gente não sabe. Tu imagina quando um aluno fica sabendo, a gente fica surpreso, porque o aluno sabe muitas vezes antes da gente, né, que é coordenador, que está ali, ou o professor mesmo, né? Então, eu acho que tem que ter um alinhamento, tem que ter um fluxo, porque se não tem fluxo, as informações não fluem como deveriam fluir, né? E esses fluxos têm que ser obedecidos. Sendo obedecidos esses fluxos, essa integração, criar métodos de divulgação, como eu falei, né? Reuniões mensais ou quinzenais com os representantes de turma, com a gestão, com o ensino, né? Criar uma agenda onde que se mostre todas as atividades semanais ou mensais do campus já programadas, para que todo mundo tenha a mesma informação no mesmo tempo. Não uns ficar sabendo mais que outros, né? E aí gerar toda a confusão que gera de desinformação, né? Por mais que hoje as tecnologias estejam desenvolvidas nas mídias sociais, a gente ainda não tem uma informação, digamos assim, umas informações eficientes, né? A transmissão dessa informação. Então, a ideia é sentar e buscar a melhor maneira de tornar isso viável, né, e eficiente, né, que é importantíssimo, né? Todo mundo tem que saber o que acontece todo o tempo no campus. Então, a gente tem eventos que a gente acaba não sabendo que tem, o aluno pode participar e não sabe, os professores poderiam participar e não sabem. Então, acho que a comunicação tem que ser melhorada e muito. Reuniões e fluxo. Essa é a principal, eu acho que é a principal que a gente tem que atacar para melhorar isso. Agora, o estudante Yuri Valente tem outra pergunta a fazer. Professor Hélio, eu gostaria de saber quais são os planos para ajudar os estudantes de outras cidades em relação ao custo do transporte. Bom, a primeira coisa que a questão dos auxílios estudantis, vale transporte, as bolsas, elas teoricamente complementam. E não é o campus que determina esse valor, é a reitoria, conforme o orçamento, né? Cada campus contribui para esse orçamento no total, mas essa questão de custo teria que ser suprido pelas bolsas, né? Pelas bolsas de transporte, os auxílios estudantis, na realidade. Tinha falhado a memória. Os auxílios estudantil.
A questão de valores é uma coisa que, se envolve iniciativa privada, a gente não pode interferir muito. É questão de negociar, sentar e achar uma maneira de acertar o melhor valor para isso, mas o IF não tem muita influência quando se trata de iniciativa privada. A questão é os auxílios estudantil, que é a única coisa que a gente tem gerência, e é a questão de cobrar da própria reitoria, né, a eficácia disso, e tentando aumentar esses valores e o número de pessoas, digamos, contempladas com os auxílios estudantis. O restante que tende a valores não tenha, principalmente da iniciativa privada, o IF não tem muita interferência nisso. Agora nós vamos passar para a próxima pergunta, professor Hélio, e a Laís fará a pergunta. Tem que abrir o microfone. Isso. Professor, quais são os seus projetos, os seus planos em relação à saúde mental dos estudantes? Bom, hoje a gente tem um setor que acaba ficando sobrecarregado, que é o CISAI, né? Onde a gente tem um único psicólogo para isso. Da mesma maneira que eu falei anteriormente em relação à saúde mental do servidor, a gente pode convidar as universidades, né, estagiários, tanto da Uniaselv como da Unifeb, que tem os cursos de psicologia, a desenvolver projetos, não só projetos de psicoterapia, mas outras atividades que façam que esse aluno se sinta melhor, que ele grupos de conversas, rodas de conversas, né, mediados por psicólogos ou psiquiatras. Nós temos o curso de medicina na Unifeb também, poderia estar nos auxiliando nisso. Então, é questão de convênios. Como a gente tem uma demanda muito grande e uma falta de servidor, é buscar convênios. Essas universidades precisam que seus alunos exerçam a profissão, e se tem uma instituição que abre as portas para que eles entrem dentro dessa instituição e possam desenvolver um projeto onde que vá melhorar a saúde mental dos alunos, né, através de rodas de conversa, atividades de grupos, né, isso a gente pode fazer, desenvolver projetos para isso. É questão de chamar essas instituições para dentro do IF e dizer, nós temos esse problema, que maneira vocês podem nos ajudar? Esses alunos, está acontecendo determinadas situações, de que maneira determinada instituição pode nos ajudar, né? Então, fazendo esses convênios, né? E trazendo estudantes, professores de outras instituições também para auxiliar nisso, né? Eu acho que a gente tem que abrir as portas do IF, não fechar elas. Agora vamos passar a palavra para o Yuri, que fará a última pergunta para o professor Hélio. Professor Hélio, quais são os planos em andamento para melhorar a acessibilidade das instalações e dos serviços oferecidos pela instituição aos estudantes com necessidades especiais? Vamos lá. Então, desde 2019, através de um convênio que a gente fez com o Clube de Engenharia de Brusque, né, por isso que eu enfatizo que a gente tem que ter esses convênios, isso nos traz muito, nos auxilia muito, por causa da morosidade de determinados setores do IFC como um todo, né, principalmente a nossa engenharia. A gente conseguiu um projeto de uma rampa de acessibilidade. Esse projeto está pronto, ele tem que ser, digamos assim, executado, né? Desde 2019 ele está pronto, e é uma rampa de acessibilidade coberta, onde que tanto os servidores com determinada, digamos, restrição de mobilidade ou servidores mais idosos poderão também ter acesso. É uma rampa coberta de estacionamento, uma previsão de, se eu não me engano, de 8 a 10 vagas de garagem coberta, né, onde que vai melhorar muito essa acessibilidade, além de desenvolver, né, trazer profissionais que possam trabalhar com esses estudantes também, né, além de a gente ter equipamentos, outros aparelhos que auxiliem esses alunos, né, a gente tem que melhorar a nossa situação de acessibilidade como tem hoje, né, com a rampa de acesso,
cobertura, alguns, digamos assim, também digamos, um trabalho tanto com os professores para conhecer essas deficiências e saber lidar com elas também, né? Eu acho que muitas vezes o aluno com determinada deficiência, eu vou falar uma palavra pesada aqui, jogado dentro de sala de aula, o professor não sabe como agir com ele e ele acaba não tendo um aprendizado eficiente. Eu acho que, antes disso, o professor tem que saber qual aluno ele está recebendo, né? Se tem alguma deficiência de mobilidade ou qualquer outro tipo, nesse sentido, tem que ser melhorado, né? Então, a gente vai por buscar isso, né? Com convênios, melhorando, e principalmente a questão da rampa, que é para ontem, né? Essa rampa já deveria estar pronta desde 2020, e eu até hoje cobro da reitoria isso, né? Dessa rampa de acessibilidade, né? E preparar os nossos servidores para receber essas pessoas também. Eu acho que tanto o lado material quanto o mental e físico tem que ser respeitado e a gente tem que conhecer. Aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe lidar. Então, vamos chegando ao final. Professora Ângela, faltou alguma pergunta? Eu acho que não, né? Não, eu acho que não. Acho que a gente já pode fazer os encaminhamentos, né, para... Então, o professor Hélio tem até 7 minutos, Hélio, para fechar 30, para fazer as suas considerações finais, tratar de algum tema que eventualmente não tenha tratado nas perguntas. Então, você tem aí até 7 minutos para fazer as suas últimas considerações, tocar em assuntos que você julga necessário para a tua candidatura, né, para o teu processo de convencimento dos alunos e professores e técnicos. Então, por favor, professora, está contigo a palavra. Bom, pessoal, primeiro, né, lembrando que o meu número é o 206, né, a gente acaba não falando nessa denominação e falando das pessoas, né. Eu acho que está na hora o campus ele tem que sofrer uma reestruturação. E eu acho que reestruturar, a gente não pode apostar da não experiência, né? Eu acho que a experiência, o conhecimento do campus, o conhecimento de ter os contatos, ter, digamos, uma permeabilidade social na cidade de Brusque e região, isso tem que ser levado muito em conta, né? A gente fala muito dos políticos e politicagem que prometem, abraçam a gente, se tornam nossos amigos de uma hora para outra, e depois que alcançam o que querem, eles mudam, né? Eu acho que está na hora da gente começar a pensar o que a gente quer para o nosso IF. Se a gente vai apostar numa situação em uma inexperiência, né? Ou vão apostar na experiência. Eu acho que está na hora da gente pensar nisso. E não adianta prometer. Eu sou sempre fui um gestor pé no chão. Eu não gosto de prometer coisas que eu não vou cumprir. Então, todas as partes, tanto infraestrutura quanto as outras de ensino, extensão e pesquisa, são coisas possíveis de ser feitas. Prometer mundos e fundos sem ter sem conhecer como realmente funciona, é fácil. E aí fica no vazio mais 4 anos sem ter nenhum desenvolvimento no nosso campus. Eu acho que está na hora da gente tornar o nosso campus aberto, conhecido e principalmente respeitado. Está na hora da gente receber uma camiseta estampada no peito, escrito IFC Campus Brusque, e mostrar para a nossa sociedade que nós temos uma instituição federal aqui dentro. E ela tem que ser respeitada pela qualidade dos servidores que ela tem dentro. E esses alunos são eles que vão para o nosso mercado de trabalho. Eu falo para eles que a gente é virtual ou é real. O mercado de trabalho é real. E as coisas se desenvolvem muito na internet, mas quando vai para o mercado de trabalho, ele é real. Então, está na hora da gente mostrar a cara, ir na prefeitura, ir nos centros comerciais
em todas as entidades e sentar e dizer para que viemos e para que nós estamos no Campus Brusque. Então, eu acho que a minha ideia principal é reestruturar esse campus, tanto a questão de ensino, que é inadmissível que se fique 3, 4 meses sem um professor, e depois, a trancos e barrancos, seja dado toda a carga horária em pouco tempo. Isso não pode ser. O nosso aluno ele tem que ser respeitado em relação a isso, né? Então, isso é uma reestruturação do ensino. Se uma pessoa sai para capacitação, ou sai para pós-doc, ou doutorado, a gente tem data para isso. Se planeja antes para que, quando esse professor, no máximo 10, 15 dias, se faça a contratação desse professor novo e o aluno não fique sem isso. Ou numa licença gestação, também isso. Então, eu acho que o IF ele se perdeu um pouco, ele se isolou e não dá para aceitar. Se a gente se isola, a gente não é conhecido. Se a gente se isola, a gente vive num mundo e fantasiando muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que mostrar a nossa cara, nós temos que ir para as entidades, trazer as entidades para dentro, fazer novos convênios para que eles possam usar a nossa instituição e nós usarmos a instituição deles. Ou seja, uma troca. Como eu consegui um projeto lá em 2019, a gente pode conseguir muitas outras coisas para o IF. Né? Então, está na hora da gente, de novo, né, começar a fazer isso. Mostrar quem nós somos, para que nós viemos para essa cidade e que nós temos o nosso valor e temos qualidade. E para isso vai tanto do ensino técnico como do nível superior. O nível superior à noite aqui eu digo que é uma cidade fantasma. Só falta rolar aquele o rodo, como é que ele fala esqueci o nome do faroeste lá, do feno, né? Luz apagada não tem vida, nós temos que botar vida nesse IF. O IF está sem vida. E se todo mundo se sentir bem aqui, a gente vai mostrar a vida. Se a gente mostrar a nossa cara, nós vamos mostrar a vida. E mostrando vida, a gente melhora a saúde mental de todos, dos alunos, dos professores, dos técnicos, servidores. Então, o meu recado para o pessoal que vota no dia 12 de novembro. Conclui, por favor. É o 206, e pensando numa reestruturação total do IF, usando a experiência que eu já tenho. Obrigado. Então,